Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus por mais um domingo na presença do Senhor. Queremos dar alguns avisos. Os de costume, Dani. Segunda e quinta nós temos culto de oração às 8 horas da manhã. Na quarta-feira nós temos culto de oração e doutrina. Os irmãos estão convocados também para estarem se fazendo presente, para aprender mais da palavra do Senhor. E nós queremos saudar os visitantes agora. Pois é. Próximo final de semana vai ter culto normal, certo, irmãos? Aqui, devido ao feriado, mas permanece do mesmo jeito no domingo, beleza? Então, tem alguém nos visitando aqui nessa manhã? Dá um sinal com a sua mão. Se tiver visitante, aqui. O pessoal que está nos visitando, fica um pouquinho com a mão levantada. Quem está pertinho do pessoal aí, vamos saudá-los aí bem pertinho. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Bom tê-los aqui conosco. Voltem sempre para juntos adorarmos o nome do Senhor. Também estou vendo ali atrás no banco, vou registrar a presença dele de Mateus, que eu estava com saudade de Mateus. Não é Mateus? Olha Mateus ali atrás. A turma corta cabelo ali com ele, conhece. Deus te abençoe, meu irmão. Que bom, vice. Tu está aqui na casa do Senhor. Tu e o seu amigo também aí, não é? Deus te abençoe também, meu querido. Bênção demais tê-lo aqui com a gente. A classe novos acompanha o pastor Tiago e os demais irmãos permanecem aqui. A UPA fica aqui hoje, beleza? Sexta-feira. Tem o que sexta? É nessa? Você está querendo fazer agenda, irmão, aqui. Na última semana, na última sexta-feira, quando a gente for retornar aos pequenos grupos, a gente vai retornar aqui com a programação 7 horas, começando com uma vigília, orando, irmãos. Vai ser bênção, até porque a gente sempre vai estar enfatizando esse ano a questão de santidade, certo? Santidade ao Senhor. É o tema que a gente vai estar vivenciando durante todo esse ano. A necessidade da igreja viver em santidade. Às vezes a gente está tão ativo em um monte de coisa que a gente esquece de viver uma vida santa. Às vezes a gente até aprende um monte de coisa da palavra, mas a gente esquece de ter uma vida santa. Às vezes a gente trabalha um monte na casa do Senhor. Às vezes a gente até cansa, mas esquece de ter uma vida santa. Então eu queria que você, não somente aqui na igreja, mas principalmente na sua casa também, você introduzisse uma cultura de santidade na sua casa. Que você seja um crente em Cristo em sua casa da mesma forma que você é aqui na igreja. Então esse é o nosso propósito nesse ano, tentar conduzir a igreja mais para perto do Senhor. Certo, irmãos? Então, para isso é necessário que nós possamos estar colocando em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Por isso, hoje era para a gente estar dando continuidade à carta de Paulo à prisão, na prisão de Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Mas a gente vai deixar para outra oportunidade, porque a gente vai expor durante essas semanas aí para frente a carta de Paulo a Tito. Não sei aqui quantos já tiveram um contato mais detalhado com essa carta, mas nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre aquilo que Paulo, através do Santo Espírito de Deus, registrou para o seu filho na fé chamado Tito, como ele deveria ensinar os irmãos a se portarem e viverem o Evangelho na presença de Deus. Para isso eu peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Hoje nós vamos trabalhar apenas a introdução. Mateus, aqui na frente tem canto, viu? Chega para cá, sentar. Chama o rapaz, viu? Muito bem. Carta de Paulo a Tito, a gente vai apenas hoje trabalhar a introdução. E o tema do nosso estudo para essa manhã é unidos em Cristo, servindo ao mesmo Senhor. Unidos em Cristo, servindo ao mesmo Senhor. Diz assim o texto sagrado:
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com vocês. Amém? Pai, muito obrigado por esta manhã, por esse dia de chuva. A terra que estava muito seca, o nosso povo nordestino padecendo, tendo prejuízos, mas Tu és o Deus que reverte toda a situação e nós queremos Te louvar por isso, meu Deus, porque a chuva caiu na terra para enverdecer aquilo que parecia morto. E eu Te peço que nesse momento, ó Deus, que a chuva cai lá fora, que o Teu Santo Espírito venha regar os nossos corações de fé, de graça e de entendimento do Senhor, para que possamos assim frutificar para o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos conduza diante desses estudos que teremos nesta carta, para que possamos ter uma vida exemplar, não apenas eticamente falando, mas uma vida santa diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, nos concede graça. Essa é a nossa oração nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Geralmente, quando a gente vai ensinar uma carta, é necessário a gente fazer uma introdução da carta, certo? Os temas que o apóstolo Paulo aqui tem como objetivo ensinar aquela igreja que tinha nascido ali na ilha de Creta, e daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre isso. Mas é necessário a gente entender, irmãos, que Paulo está aqui combatendo já falsos ensinamentos daquela época, que muitas vezes nós achamos que são apenas coisa do nosso tempo, são ensinamentos contemporâneos. Não, pelo contrário. A Igreja de Cristo, ela sempre lidou com esse tipo de situação difícil, né? De você confrontar a falsa doutrina, confrontar muitas vezes uma vida religiosa que não produz nada para o reino, ou também você ter que confrontar aquelas pessoas que, por trabalharem, elas pensam que o serviço por si só, ele deve ser exaltado, ainda que não tenha os seus fundamentos bíblicos. Não é isso que a Bíblia vai nos ensinar. Então, Tito aqui, nós vamos ver a carta de Paulo a Tito, é uma associação magnífica que o apóstolo Paulo faz entre o dever e a doutrina. Entre a doutrina e o dever. A mensagem de Paulo a Tito é que aquilo que eles aprendem deve ser evidenciado na vida. E a vida deles é uma consequência daquilo que eles aprenderam através dos ensinamentos daquele irmão. Essa carta aqui ela é de grande importância, irmãos, para nós, porque parece que Paulo estava escrevendo para os nossos tempos. Por quê? Porque nós vivemos uma crise de identidade na igreja. A igreja cristã, de forma geral, ela vive uma crise de identidade. Quem somos? Fomos chamados para fazer o quê nesse momento de Brasil? E aqui eu quero restringir ao nosso país. Qual é a identidade da igreja? A igreja ela tem identidade própria ou ela é uma cópia com alguns princípios éticos daquilo que nós chamamos de mundo secular? A igreja, aos poucos, ela vai perdendo a sua identidade. Por que isso vai acontecendo? Uma das coisas que faz com que a igreja perca a identidade é quando a visão do reino ela é restrita apenas ao crescimento denominacional, o crescimento numérico. Quando nós ansiamos que a igreja ela cresça em número e nós fechamos os olhos para a realidade doutrinária, nós vamos ver que a igreja ela vai ser grande em extensão,
mas vai ser rasa em profundidade. É mais ou menos isso que tem acontecido nos dias atuais, irmãos. As igrejas, às vezes, elas conseguem até ter um crescimento. Por exemplo, a gente está no Brasil, que é um país hoje que é estudado por outros países, porque é que o cristianismo aqui, ele é tão crescente, é avassalador. E por que cresce tanto? E as coisas negativas, elas não diminuem. Por exemplo, a corrupção em todas as esferas. Porque a igreja cresceu em extensão, mas não cresceu em profundidade. É mais ou menos quando chega, por exemplo, num tempo desse agora, que a gente está recebendo essa chuva abençoada, vocês vão ver muitas poças de águas, pelo menos aqueles que andam nas estradas de barro. Aí vocês dizem assim, eita, essa água vai dar para muito tempo. Aí depois você passa lá uma semana, secou, porque aquela aparente extensão de água não tinha profundidade para sustentá-la. É mais ou menos essa realidade que a gente vive na igreja. Essa realidade de um povo que conhece pouco, e o pouco que se conhece não se coloca em prática, mas às vezes fica deslumbrado quando vê, por exemplo, a igreja crescendo. Eu lembro que quando eu fui convertido pelo Senhor, às vezes a gente tinha aquele discurso, né? Você vai na igreja mais próxima da sua casa, porque às vezes você vai transitar 2 quilômetros para chegar em... Hoje a gente não pode mais dizer isso. Que a gente pode estar dizendo ao camarada que ele vá para um celeiro onde o evangelho não é pregado, onde as falsas doutrinas serão ensinadas. Então, a gente vive esse problema que o apóstolo Paulo já viveu naqueles tempos, e assim ele instrui a Tito para que trabalhasse em 3 esferas que a carta aqui vai se propor. Vai trabalhar sobre a questão espiritual, vai trabalhar sobre a questão da família e vai falar sobre a questão do mundo. Então, esses 3 temas, eles são vigentes nessa carta. E uma das coisas que Paulo vai ensinar a Tito que ele não deixasse levar em consideração eram as boas obras. Mas boas obras que não fossem apenas relatadas, mas fossem vividas. Por exemplo, se você vai lá para o versículo 16, que não é esse texto que a gente vai pregar hoje, só do 1 ao 4, vocês vão ver que Paulo aqui, ele já vai advertir a Tito sobre algumas pessoas ditas religiosas que afirmavam conhecer ao Senhor. O grande risco dos nossos dias são aquelas pessoas que afirmam conhecer ao Senhor, mas o negam por causa de suas atitudes. Olha o que o texto diz. Versículo 16, toda a igreja, vamos lá. Olha que coisa interessante ele vai dizer aqui, irmãos. Afirmam que conhecem, eles afirmam que conhecem a Deus. Quando a gente pergunta às pessoas, você conhece a Deus? Ah, conheço. Você conhece a Jesus? Conheço. E a questão é que às vezes isso não só são as pessoas lá fora, mas a gente aqui dentro. A gente professa conhecer a Deus, mas a pergunta é, qual Deus eu conheço? Em qual Deus está fundamentada a minha fé? O Deus da Bíblia ou um Deus que eu construí na minha mente aos moldes daquilo que eu entendo sobre fé? Paulo vai dizer, afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio daquilo que fazem. A mensagem de Paulo é, por mais que vocês digam que conhecem a Deus, o que está em voga aqui não é se vocês conhecem. Mas é o que Paulo vai escrever agora à igreja da Galácia e vai dizer assim, o importante não é conhecer a Deus, mas é ser conhecido por Ele. É por isso que às vezes a gente estranha. Eu lembro que logo no início da minha fé, eu lembro que uma vez o pastor Suetônio perguntou a gente lá, em algum momento a gente conversando, se a gente era conhecido no inferno. Rapaz, umas perguntas, né? Diz assim, você é conhecido no inferno? Eu mesmo na hora disse assim, eu mesmo? Não. E vocês são ou não? Pois era para ser.
texto sagrado nos diz que certa vez os filhos de um sacerdote chamado Seva, eles chegaram lá e quiseram expelir um demônio de um menino lá. E eles chegam lá e eu imagino a cena. Sai em nome de Jesus. E o capeta dizendo assim, o menino endemoniado, né? Saiu não. Sai em nome de Jesus. Saiu não. Como é seu nome? Parecia pastor da Universal. Aí o demônio diz assim, eu conheço a Cristo, a quem Paulo prega e a Paulo. E vocês são quem mesmo? É como se ele estivesse dizendo assim, vocês não têm autoridade espiritual para mandar que eu saia, porque vocês são do meu time. Aí eu lembro outra historinha, eu estava certa vez em São Paulo, em um congresso lá de uma semana, isso foi lá em 2008, 2009, por aí. E eu lembro que tinha um carioca lá e ele contou um exemplozinho que eu nunca esqueci. Ele disse, os crentes são chatos demais. É isso que o povo diz lá fora às vezes, né? Os crentes perturbam, fica fazendo zoada para a gente converter e tal. E ele traz uma ilustração de uma turma que ia passando em cima de uma ponte. E do lado direito estavam os crentes mandando o povo descer da ponte. Do outro lado estava o povo do inferno calado, em silêncio. E o povo que está passando em cima da ponte achando bonita a história e dizendo assim, tá vendo? Tá vendo? Olha, o povo de cima da ponte olhava o povo do inferno e dizia assim, tá vendo que povo educado? Olha, agora os crentes são zoadentos demais, que fica mandando dessa daí, dessa daí, dessa daí. Porque não são como o povo que está lá no inferno, que ficam calados na deles. Vou perguntar ao diabo, por que é que eles não me chamam? Aí perguntou ao Satanás, ô diabo, por que é que vocês não mandam a gente descer? Ele fez, porque a ponte é nossa. Tem muita gente andando na ponte. A gente está mandando descer. E do outro lado não tem a oposição dizendo, vem para cá. Porque a pessoa já está... No tocante a Deus, algumas pessoas ali professavam conhecer a Deus. Mas negavam a Deus por causa de suas obras. Quando nós vamos nessa carta, nós vamos ver, irmãos, que pelo menos historicamente falando, até o século XIX, não existia controvérsia a respeito de sua autoria. Paulo sempre foi tido como aquele que escreveu essa carta destinado ao seu filho na fé chamado Tito. Tito, ele não aparece no livro de Atos dos Apóstolos, é interessante isso. Embora a ilha de Creta apareça em uma passagem de Paulo, quando ele estava em viagem para Roma. Nós vamos ver que, historicamente falando, não foi nesse momento que a carta foi escrita. A carta foi escrita entre o intervalo entre prisões de Paulo em Roma, entre a prisão dele, que antecede a segunda, a qual ele morre. Nós vamos ver que Paulo vai falar muito sobre Tito como companheiro na fé, principalmente na carta aos Coríntios. É por causa de Tito que certa vez o apóstolo Paulo ficou angustiado porque indo até lá não o encontrou. Então esse varão valoroso chamado Tito, que às vezes a gente nem conhece, ele tinha uma missão não tão fácil, que era chegar em uma igreja nova, com bases relapsas a respeito de ética e moral. E nós vamos ver que Paulo agora manda que Tito vá até lá para que primeiramente ele construa uma liderança sólida ali na igreja. Ele vai trazer o padrão dos líderes, daqueles que deveriam estar ali regendo o povo de Deus, mas vai falar sobre os princípios que deveriam existir na família, sobre os cuidados que deveriam existir entre os pais com os filhos, entre os servos. Então é uma carta que ela vai falar sobre ortodoxia e ortopraxia, duas palavrinhas que a gente muito usa no meio reformado. É interessante que quando a gente fala sobre seitas e heresias, eu já estou aqui há um monte de tempo, a gente sempre fala sobre seitas e heresias, mas eu nunca me limitei a fazer um estudo só sobre as seitas e heresias. Mas é interessante, irmãos, que a heresia, ela é mortífera. Vocês sabiam disso? A heresia mata, a heresia afasta a pessoa de Deus, a heresia, ela leva as pessoas a adorarem a Deus de forma falsificada. A heresia constrói uma realidade no nosso coração, na nossa mente, que não é a realidade que Deus quer que nós vivamos. A heresia, ela engana. A heresia destrói pessoas, a heresia destrói famílias, a heresia destrói igrejas, a heresia bagunça o reino, é isso que a heresia faz. E a gente diz assim, por isso que nós somos uma igreja fiel à palavra, mas ortodoxia morta mata também.
O ensino sem a graça, sem a prática, ele é mortífero do mesmo jeito. Basta vocês pegarem, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo veio na sua missão, nós vamos ver que os embates maiores que o Senhor tinha, geralmente eram com aqueles que se denominavam os paladinos da religião, os heróis da fé. Eram esses que colocavam fardos pesados nas costas das pessoas, quando eles mesmos não levavam nem 1 quilo. Mas faziam isso em nome da divindade. Você quer ver como o ensino herético, ele é prejudicial, ele é demoníaco. Jesus Cristo veio ao mundo como Salvador. Ele veio para os seus e os seus o crucificaram. Em nome da fé e da pureza. Uma ortodoxia, além de totalmente equivocada, morta, que não produzia fruto algum. Então, nós vamos ver, por exemplo, aqui já no versículo 4, Paulo falando o destino da carta, que é para Tito, mas também ele escreve para esses irmãos dessa ilha chamada de Creta, que fica ali no norte da Grécia. Era um ambiente de riqueza, era uma ilha de uma extensão vasta. Alguns historiadores chegam a dizer que tinha mais de 200 quilômetros de extensão essa ilha, mas era uma ilha de pessoas pagãs. Era um povo que não conhecia a Deus. É interessante que uma palavra, eu não sabia disso, né, mas foram nas pesquisas a gente fazendo essa semana, que a palavra sincretismo, ela tem origem por causa dos cretenses. Porque os cretenses, eles eram muito individualistas. Ainda que fosse uma ilha, existiam ali separações no meio dessa ilha, como se fossem pequenos povos, povoados. Mas quando outras nações queriam invadir, por exemplo, dominar a ilha de Creta, esses cretenses se uniam, e aí vem um termozinho lá do grego que é sim, a ideia de união, e aí se formava a palavra sincretenses, ficou a palavra sincretismo, ou seja, unidos pelo mesmo propósito. No caso ali, guerrear, hoje em dia o sincretismo seria a junção dessas pessoas que se unem para ter um misticismo, uma mistura dentro da igreja. Os cretenses, eles apontam, irmãos, para a graça do Evangelho. Porque embora Jesus Cristo tenha vindo primariamente para o seu povo, nós vamos ver agora que povos pagãos, eles são alvos agora dessa graça do Senhor. Essa graça que deveria iluminar a mente daqueles irmãos, mas também deveria levá-los a praticar aquilo que, iluminados pelo Espírito Santo, eles deveriam exercer. Por exemplo, João Calvino, ele falando sobre a ilha de Creta, sobre os ensinamentos de Paulo a Tito e como Tito deveria se reportar àqueles irmãos, ele vai dizer que como o evangelho não só ilumina a mente, mas reforma os costumes, Tito devia cuidar para que o ensino não ficasse sem fruto na conduta dos crentes. Então, quando nós falamos sobre o propósito geral desta carta, nós vamos ver que implicava em 3 coisas importantíssimas: em ter doutrina verdadeira, em se ter um governo bíblico naquela ilha e os irmãos manifestarem ali as boas obras para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse glorificado. Quais são as ênfases teológicas que nós encontramos nessa carta? E aí vocês precisam estar acompanhando os textos que eu vou pedir para estar colocando aqui, vai ser rápido, certo? Mas existem ênfases que o texto vai nos mostrar quando a gente estiver estudando. Primeira ênfase é a ênfase em relação à sã doutrina e à piedade. Nós vamos ver isso, por exemplo, lá no capítulo 2, versículo 1, onde diz assim, versículo 2, todos juntos, capítulo 2, versículo 1.
A mensagem aqui que Paulo está dizendo a Tito é: esteja de acordo com a ação ou com a doutrina saudável, é para que ele pudesse agora, estando alicerçado, bem fundamentado na doutrina saudável, ele pudesse viver uma vida digna de piedade. Nós vamos ter outros textos que falam sobre isso, que é o capítulo 1, verso 9, e ainda do versículo 2 a 10, que nós não vamos ler nesse momento. Nós vamos ver como ênfase teológica também nessa carta a Tito, a questão da graça, a graça salvadora. Por exemplo, Tito 2, de 11 a 14, nos fala sobre essa graça que redime, essa graça que transforma. Vamos lá, todos juntos. Aqui, renegados à impiedade. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. A mensagem aqui de Paulo é que a graça, ela traz salvação, ela redime a pessoa, mas ela faz isso para. Ele vai dizer: essa graça que vocês foram alcançados por ela, ela faz com que agora vocês reneguem as impiedades, as paixões mundanas, e nos convoca a vivermos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, eu fui salvo em Cristo Jesus, muito bem, então mostre. E como é que eu mostro, pastor? Viva! Você abandona aquelas coisas que não condizem com uma pessoa que foi lavada pelo Espírito Santo, e agora você abraça, você se reveste, não da impiedade e das paixões mundanas, mas agora você se reveste dessa graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Então, existe aqui a ênfase doutrinária, a ênfase dessa graça que redime e transforma, e também Paulo vai enfatizar o princípio de liderança e organização na igreja, que ainda vai estar lá no capítulo 1, dos versículos de 6 a 9. Vamos lá dar uma olhadinha nesse texto. É o capítulo 1, de 6 a 9, isso, vamos lá, todos juntos. Coisas de Deus, seja irrepreensível. Pelo contrário, ser apegado à palavra, muito bem, então aqui nós vemos que Paulo está dizendo a Tito, quando ele chegasse lá, ele constituísse liderança na igreja. E existe um padrão para essa liderança. O que Paulo está dizendo aqui é que você não deve ser perfeito, mas também você não deve ser uma pessoa repreensível. Uma pessoa que vive dando motivo para que qualquer pessoa, em qualquer momento, venha dizer assim: e tu não é o líder da igreja? Mas é interessante que uma das ênfases aqui que o texto coloca, que isso aqui é bem complicado para quem é liderança, é que os filhos não devem ser filhos que envergonham o seu pai e a sua mãe. E o princípio é bem claro, irmãos. A mensagem aqui é: aquele que não sabe governar a casa, como é que vai governar a igreja de Deus? Não tem como. Então, existe de certa forma um peso sobre a liderança que Paulo aqui está pedindo que Tito institua naquela igreja. Você vai ter que passar uma peneira, e se o camarada você vê que ele não é o sacerdote, profeta e rei da sua casa, aí esse camarada não serve para ser não. Mas a mensagem é: tem que ter liderança, senão vira bagunça.
Nós não somos adeptos da CCB quando ela diz que a Bíblia diz que não tem pastor e só tem o Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Quando Paulo vai escrever aos Efésios falando sobre quem constituiu apóstolos, pastores e mestres, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Deus, que assim o fez para o bom andamento da sua igreja, né? Quando eu olho para o nosso governo presbiteriano, tá aí, se eu tiro o chapéu todinho, como diz a história. Tem umas coisas que eu não tiro, não. Mas o nosso governo, graças a Deus, é um governo muito sadio nesse sentido. Não é o pastor que manda, mas é um conselho de presbíteros que rege a igreja, que está subordinado a outros concílios. Não quer dizer que não erra, irmãos. Aonde tem homem, tem corrupção, esqueçam isso. Eita, quando tem muita gente, não erra. Não, a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas também pode ter corrupção. Se assim não fosse, por exemplo, a gente ia chegar na Câmara dos Deputados e ia dizer, porque tem muita gente lá, é tudo honesto. Pelo contrário, você consegue corromper mais gente quando o coração é inclinado para o mal. Vamos lá então. Então a gente vê essa questão da ordem à liderança da igreja e também a questão da conduta do cristão no mundo. Está lá em Tito 3, de 1 a 8. Não é preciso você ler esse texto. A carta a Tito também fala sobre o Evangelho da Esperança, está lá no 1:2, a gente vai falar sobre isso um pouco, e aí nós vamos ter um esboço bem teológico a respeito da carta, que vai no capítulo 1, versículos de 1 a 4, capítulo 1, de 5 a 16, capítulo 2, de 1 a 15, e do capítulo 3, de 1 a 11, finalizando com o capítulo 3, de 12 a 15, que serão a quantidade de estudos que nós teremos a respeito dessa carta, certo? Então, conhecendo só um pouquinho aqui, essa estrutura para a gente entender as bases. Por que Paulo escreve a Tito? Para que ele ensinasse boa doutrina, para que ele levasse os cristãos a terem uma vida santa de boas obras, mas que eles não esquecessem de forma alguma que a igreja deveria ser regida por uma liderança santa que estivesse debaixo da graça e da autoridade do Espírito Santo. Daí, falando sobre o nosso tema que eu disse lá no início, que alguns podem ter esquecido, nós vamos estar hoje apenas tratando esses quatro primeiros versículos aqui, falando sobre unidos em Cristo e servindo ao mesmo Senhor. O que nos faz viver em unidade não é a nossa simpatia, não é a nossa semelhança de vontades, não, mas é Cristo. Se não for Jesus Cristo que une a sua igreja para ela viver em um só propósito, isso pode ser qualquer coisa, pode ser um clube, um grupinho social, Rotary Club, maçonaria, ABB, qualquer coisa, menos igreja. Igreja, ela é unida em Cristo. É por isso que ela se torna algo indivisível nesse sentido. É por isso que quem está ligado à igreja de Cristo, a pessoa não vai viver se dividindo quando é contrariada. Nós vivemos em comunidade. E em comunidade, vocês sabem, irmãos, há momentos que estamos sorrindo para todo mundo, mas há momentos que a gente está com a cara fechada. E já pensou se você fosse uma daquelas pessoas que vivesse nessa temperatura fria, quente, de acordo com aquilo que você recebe do outro, você não conseguia permanecer nessa comunidade. O que nos faz permanecer é justamente saber que nós estamos unidos em Cristo para servir a Ele no mesmo propósito. E o texto nos vai apresentar a primeira lição, dos servos que compartilham a mesma verdade, unidos pela fé. Versículo 1 nos diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele inicia aqui já dizendo quem ele é. Duas qualificações que são de extrema importância para a igreja. Porque primeiro ele diz assim: Paulo que é servo de Deus. Paulo não é servo de dinheiro, Paulo não é servo do mundo, Paulo não é servo de político, mas ele é aquele que entende que é escravo do Senhor. Essa escravidão aqui, é bom a gente entender, não é a ideia de alguém que está sendo chicoteado por um algoz e agora vive nessa constante clemência, pedindo misericórdia para que saia dessa servidão. Não, mas é alguém que serve com graça, com amor. Serve porque sabe que foi escolhido para esse propósito.
Uma das posições mais importantes para o cristão é ele saber que antes de ser qualquer coisa, ele é um servo. A questão é que a palavra servo, ela é tão dita, mas ela é tão dita no nosso meio, que às vezes a gente confunde servo com realeza. Às vezes a gente pensa que ser servo não é servir. Talvez seja o único povo que pensa que ser servo não é servir, mas ser servido. Talvez o único povo que pense assim sejamos nós cristãos. É por isso que nós vamos ter sempre alguma dificuldade de servir a Deus naquilo que Ele requer de nós, não só na questão espiritual, na nossa relação com Ele, mas também na nossa relação com o próximo, quando nós não entendemos o que é ser servo. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos fazer aqui um confessionário gospel. Se você não responder isso de forma fácil, em nome de Jesus Cristo. Mas se você é crente, eu já vou ajudar na resposta, você já fez. Quem aqui já pegou a sua cruz e está seguindo a Jesus? Levanta a mão. Vigi, meu Jesus Cristo do céu. Agora fez medo, viu? Misericórdia. Aqueles que não levantaram a mão, eu vou entender que foi porque você ficou com vergonha. Mas se você levantou a mão porque você não tomou a sua cruz e segue a Jesus, é porque você não é crente. Não existe ninguém que segue Jesus sem não ter levado a sua cruz. Eu estou seguindo a Jesus Cristo e estou andando só de moto. Oxi, e está doido, é? Agora vamos lá facilitar. Mas eu entendi, a maioria das pessoas ficam acanhadas às vezes quando a gente pergunta alguma coisa, né? Tem deles que dizem assim, pastor, o senhor quando responde já faz medo. Medo de quê, miséria? Em nome de Jesus, responde. A questão é, a Bíblia diz que a gente tem que tomar a cruz para segui-lo. O que é a cruz? Você prega isso para as pessoas. Quando você está evangelizando, você não diz o ímpio, Jesus disse, eita, como é bom botar o peso nas costas dos outros. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não entra. Aí você prega isso para os outros. Aí eu estou perguntando agora a vocês, o que é a cruz? A vida cristã, no caso, a vida cristã é uma cruz. É nada, você é doido, é bom demais ser crente, nunca vi tão bom. Vocês lembram quando Jesus Cristo estava lá, indo para o caminho do Calvário, do Gólgota? Você sabe o que é a ideia de um servo? É a ideia de Jesus Cristo levando a cruz. É de alguém que está externamente dizendo assim, caminhe calado. Apenas obedeça às ordens. A ideia de levar a cruz, que é a cruz pesada, tem umas interpretações meio doidas que aparecem no nosso meio. A irmãzinha, a bichinha, errou no casamento. E aí chega a outra para aconselhar e diz, teu marido é a cruz. É não. Chega lá o bichinho do marido também, né? Errou lá na matemática e casou por beleza. Na verdade, perdeu a beleza com 30 dias, depois a menina mostrou as unhas. Não só foi as unhas de porcelana, não. Mostrou as unhas da ruindade mesmo. Ele disse, eita, isso é uma cruz que Deus colocou na minha vida. Deus não, quem botou foi você, escolheu errado porque quis. Agora, aguenta. Isso não é a cruz, irmãos. A cruz é quando alguém é convocado a renunciar às suas vontades. E dizer assim, não sou eu que mando, mas é alguém externamente que conduz a direção da minha vida, que ordena, faça e eu faço. Vocês lembram certa vez quando o Senhor Jesus Cristo, ele disse que vai lá na casa, como é o nome do bendito lá? Curar o servo de um... Era de um soldado romano lá, mas tem um nomezinho que dá. Qual é o nome? Centurião. Muito bem. Esse camarada aí que cuidava de 100 soldados. Vocês estão lembrados do que aqui o centurião manda dizer a Jesus? Diga a ele que não venha não.
Porque eu tenho pessoas que estão debaixo da minha ordem. A um eu digo vai, ele vai. A outro digo ele vem, ele vem. Não é preciso ele vir não, basta ele mandar uma palavra e meu servo será curado. Será que o homem entendia o que era princípio de autoridade? A questão é que às vezes nós nos identificamos como um servo, mas que não nos submetemos ao nosso Senhor. E Jesus Cristo disse: vocês me chamam Senhor, 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 mas não obedecem o que eu mando. Então eu não sou Senhor de vocês. Eu só sou Senhor daqueles que entendem o que é levar a cruz. Paulo entendia isso, por isso que ele vai escrever a Tito dizendo: Paulo, servo de Deus. Esse é o título mais honroso que alguém pode levar consigo. É saber que eu tenho um dono. E o meu patrão é o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. É aquele que é justiça e é ira, mas é aquele que a Bíblia o define como ele é o amor. Louvado seja Deus por isso. Paulo é servo de Deus, irmãos. Mas ele vai dizer: eu sou servo de Deus, agora em relação ministerialmente falando, e aí o negócio pega, porque eu sou apóstolo. Eu tenho autoridade de dizer o que vocês devem seguir. A mensagem é essa. Nós vamos ver Paulo encontrando uma barreira na igreja de Corinto, que alguns não estavam aceitando o apostolado de Paulo. E qual era o motivo que alguns não estavam aceitando o apostolado de Paulo? É que lá em Atos capítulo 1, diz que para alguém ser apóstolo era necessário que a pessoa tivesse andado com Jesus Cristo desde o... Sabe não? Desde o batismo, irmãos, até a ressurreição. Quem andou com ele, passou por esse processo aí de 3 anos e alguma coisa, essa pessoa poderia ser candidato ao apostolado caso necessário. É por isso que nós vamos ver que quando o Matias ele é escolhido ali, eu não sei como foi aquele negócio, mas o texto diz que lançou a sorte. Se fosse nos dias de hoje era bozó, vamos embora. Mas foi a sorte, não me pergunte como era a sorte. No mínimo um cara ou coroa, é Matias ou fulano? Fulano ganhou, pronto, foi desse jeito mais ou menos, irmãos, certo? Mas vamos lá. Quando vão pesquisar ali as pessoas que estavam aptas, aí tem lá, acho que é José, o nome de Barsabás, acho que é alguma coisa assim, tem Judas, é isso aí? Isso mesmo, José é chamado Barsabás e tinha Matias. O texto diz que a sorte foi tida e colocada sobre Matias. A sorte aqui não é bambo, não. A sorte era providência de Deus, é mais ou menos o estilo que era usado no Antigo Testamento, quando o Urim e o Turim era ali consultado pelos sacerdotes, certo? Mas não vamos entrar nisso. Nós vamos ver que tinha que ter andado 3 anos com Jesus Cristo. O apostolado de Paulo ele é confrontado por isso. A turma vai dizer: rapaz, como é que tu é apóstolo, rapaz? Se tu, quando converteu, Jesus Cristo já tinha ido para o céu. Nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo, falando sobre o seu discipulado, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer assim: eu não recebi o evangelho de homem algum, mas foi do próprio Senhor. Os teólogos vão transitar nessa área falando sobre o discipulado de Paulo realizado por Cristo. Um milagre. É por isso que ele vai escrever também aos Coríntios dizendo assim: eu sou aquele que nasceu ou um nascido fora de tempo. Com a autoridade que nós vamos ver no Novo Testamento, que talvez tenha sido o apóstolo com maior autoridade. Pelo menos para a igreja cristã, 13 livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então Paulo é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Mas ele é apóstolo para quê? Para mandar. Paulo foi chamado para mandar, porque o líder é chamado para mandar. Não, ele é servo. Ele é líder da mais alta estirpe, mas ele sabe que foi chamado para servir. Então, o seu chamado tem que haver uma motivação para isso. A motivação pela qual ele vai aqui relatar, que vai escrever para aqueles irmãos é para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Olha que coisa linda. Essa introdução que ele faz aqui nessa pequena carta é uma das maiores introduções detalhadas teologicamente que existe no Novo Testamento.
Só nesse versículo aqui, irmãos, tem tanta doutrina para a gente poder aprender. Mas já na introdução ele está dizendo para que foi chamado. John Stott, falando sobre isso, ele vai dizer que a fé verdadeira nunca está sozinha. Ela sempre caminha de mãos dadas com a santidade. Por isso que Paulo vai dizer, para o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Vamos lá tentar destrinchar um pouquinho esse texto aqui. Primeiro, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Paulo aqui, ele vai primeiro apresentar para que ele está escrevendo. Ele fala que existe um povo que é eleito. A doutrina da eleição aqui é justamente dizendo que, embora a graça de Deus tenha se manifestado a todas as pessoas, nós sabemos que Deus elegeu alguns para a salvação. E a doutrina bíblica, quando ela passa por essa rua da eleição, geralmente até os cristãos, eles ficam... Rapaz, será que é assim mesmo? Será que esses pastores que foram para o seminário não aprenderam errado, não? Então ensinando a gente errado? Porque é algo que mexe com o nosso orgulho. Porque a primeira coisa é que vem algumas dúvidas, não é? Adão foi suficiente para levar todo mundo ao caos, ao inferno. Mas a graça de Cristo elege apenas alguns. A questão é que essa associação que eu fiz está errada. Quem fizer essa associação está totalmente equivocado. Da mesma forma que Adão fez com que todos caíssem, a graça de Cristo é suficiente para salvar todo mundo. Ela tem poder para isso. Mas o problema é que em Deus existem algumas coisas que às vezes mexem com o orgulho dos servos. É que às vezes a gente não aceita Deus tomar decisões que nos contrariem. Às vezes a gente não aceita. Às vezes é difícil eu aceitar que Deus me salvou e não salvou alguém da minha casa. Porque a gente sempre inverte. A gente não agradece por ter sido salvo, mas a gente murmura por quem não foi. E muitas vezes nós ficamos até nas nossas dúvidas e ficamos na ignorância do nosso coração, ou ignorância até bíblica mesmo, e a gente fica dizendo assim, mas meu Deus, e por que o Senhor não vai salvar? Se eu estivesse no seu lugar, eu fazia melhorzinho. A gente chega a ser petulante, a ponto de acharmos que nós temos escolhas melhores do que a do próprio Deus. Paulo diz aqui que ele quer promover a fé desses eleitos. Não é apenas fazer com que essa fé seja conhecida, mas é fazer com que esses irmãos cresçam de fato em uma fé verdadeira e genuína. Eles precisam ter o pleno conhecimento de Deus. E o pleno conhecimento de Deus, ele é impossível ser absorvido apenas por 1 hora de estudo por semana. É impossível. É impossível apenas lendo 3 ou 4 versículos da Bíblia por dia ou por semana. É impossível. A mensagem de Paulo é: vocês devem compartilhar da mesma verdade, unidos pela mesma fé, entendendo que vocês são eleitos, entendendo que vocês devem crescer no conhecimento de Deus, entendendo que vocês devem crescer no conhecimento da piedade. Conhecimento e piedade, ele coloca as duas coisas juntas aqui. Talvez você seja a pessoa mais piedosa da igreja, louvado seja Deus por isso. Se você não é uma pessoa que ama aprender de Deus, não vale nada diante dele. Vale para quem está recebendo os benefícios. Por isso que a nossa confissão de fé, falando sobre boas obras, e aqui eu coloco nesse contexto e não num contexto amplo, porque a gente pode estar ali defendendo uma heresia, mas é que existem obras de ímpios mesmos, que até as boas obras deles, nesse sentido, são pecaminosas, porque não são para glorificar a Deus. É para se autoglorificar. O texto nos convoca, queridos irmãos, a entendermos a nossa eleição, a buscarmos esse pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Por isso, nós cristãos devemos servir ao Senhor, começando em reconhecer que somos servos e não senhores. Oi, meu... Senhora? Sim. Aos demais. O texto propriamente aqui, a ideia é fazer com que os cristãos, ele não é um texto nesse momento que está falando sobre evangelismo, certo? Eu ia estar colocando algo mais. Mas promover a fé dos eleitos é a ideia de fazê-los crescer.
nessa fé e nesse conhecimento da fé, eles não vão aplicar a piedade? Aí a piedade a gente pode dizer que é a questão de levar o evangelho também. Isso faz parte daqueles que são conduzidos a viver essa vida da graça do Senhor. Segunda coisa que o texto nos ensina, irmãos, além de servos que partilham da mesma verdade, vai nos mostrar servos que confiam nas promessas de Deus, unidos na mesma esperança. Isso aqui é bonito demais. Vamos lá para vocês verem. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. 3 coisas que esse texto rapidamente aqui nos apresenta. Primeiro, nos fala sobre uma promessa de vida eterna, por isso que ele escreveu. Depois a gente vai ver que o texto fala sobre uma esperança segura, uma esperança que não foi trazida nesse tempo, não é o plano B de Deus, é sempre o plano A, desde os tempos eternos. E a gente vai ver que essa firmeza e esse motivo que Paulo escreve tem por base a fidelidade na verdade de Deus. Vamos aqui agora falar um pouquinho sobre o texto. Escrevo na esperança da vida eterna. O que é vida eterna? O que é que eu entendo sobre vida eterna? É interessante que a ideia de eternidade para um hebreu é a ideia de um tempo sem fim. A gente não vai encontrar na palavra aolã, no hebraico, um termo definitivo a respeito de eternidade. Mas é um tempo que não teve início nem fim. Ele vai nos dizer, irmãos, que ele escreve para aqueles irmãos na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A primeira coisa que o Senhor Deus estabelece ali quando ele cria Adão e Eva era essa ideia de continuidade plena. É por isso que quando Deus estabelece o seu propósito de uma vida eterna, nem a própria queda de Adão pode quebrar esse propósito de Deus. Por isso Deus estabelece os meios para que essa vida eterna ela prevaleça até em Adão. Esses dias a gente estava conversando, não sei com quem foi, eu converso com um monte de gente, falando sobre algumas perguntas teológicas que às vezes a gente fica, algumas perguntas bíblicas que a gente fica perguntando, coisa que a Bíblia não diz claramente. Mas uma dessas perguntas foi assim, pastor, Adão e Eva foram para o céu ou para o inferno? Resposta. Céu. Primeiro, o texto não vai dizer categoricamente para onde eles foram. Existe a vontade do nosso coração dizer que foi para o céu, existe uma turma que vai dizer assim, como é que foi para o céu, miserável desse, o pecado entrou no mundo por causa dele, impossível ele ter ido para o céu. A questão é que a gente tem que entender, irmãos, que depois que Adão peca, Deus ele já começa agora a padronizar daqui para frente o meio pelo qual as pessoas poderiam se chegar para ele. Jamais apenas por um acesso a uma árvore, mas sempre pagando um preço, e esse preço era preço de sangue. Por isso que Adão e Eva, o texto sagrado nos diz que eles estavam nus e começaram a costurar folha de não sei o que lá, folha de figo. Pensa o trabalho miserável. O texto sagrado diz que isso era insuficiente, irmãos. A palavra hebraica para as roupas que Adão e Eva faziam era como se fosse roupinha de Tarzan. Não resolve. A altura do versículo, capítulo 3, versículo 20 a 25, por aí, não é preciso abrir a Bíblia, mas o texto vai dizer que Deus vem até Adão e Eva e cobre eles com quê? Com vestimentas de pele. E que fábrica de couro é essa que tinha lá? Tinha já, era? Não. Alguém teve que morrer para cobrir a nudez deles. Alguém teve que morrer para que o couro tivesse tirado para cobrir o miserável pecador. É por isso que eu tenho uma crítica extrema a crentes, homens e mulheres que vão para a praia mostrar os seus corpos. Leia a Bíblia. Qualquer canto. Deus cobriu já, não descubra não, em nome de Jesus. Homens e mulheres. Tem uns homens estranhos hoje em dia, o povo chama isso de moda, faz parte do processo. Mas tem uns homens agora que andam com as calças nas canelas, já viu? As canelas. No meu tempo,
quando eu morava em Bom Conceito, que era novo, que o camarada estava com calça coronha, a gente tinha até vergonha de andar, não era não? Que dizia, eita, a calça está pequena, o bichinho não tem dinheiro para comprar uma calça maior. Hoje é moda. Identidade, era aquele que eu estava falando no início. Adão e Eva foram cobertos pela graça remidora do Senhor, de fazer com que o derramamento de sangue, ali é a raiz, irmãos, do Evangelho, que desemboca plenamente em um cordeiro que é morto, para que a nossa nudez espiritual fosse coberta. Depois que isso aconteceu, qual é a promessa agora? Vida eterna. Mas o que é vida eterna? Primeiro Jesus vai dizer, a vida eterna é essa, que vocês conheçam a mim, conheçam ao Pai. Mas a vida eterna, irmãos, não está falando aqui só numa questão de quantitativa de tempo. A ideia de vida eterna não é essa, mas é a qualidade. Qualidade de tempo que nós teremos quando estivermos plenificados no novo céu e na nova terra. Esse é um dos temas que eu mais gosto de tratar. Apocalipse e coisas dos sinais dos tempos. Digo umas coisas que o povo às vezes pensa que eu estou doido, quando na verdade não sou eu que estou doido, talvez seja a pessoa que não conhece. Mas esses dias eu estava dizendo a alguém que esse céu, que depois que as pessoas morrem, ainda não é a plenificação de todas as coisas, e é impossível que seja. Os nossos irmãos que partiram estão com o Senhor no paraíso, desfrutando das benesses do reino. Mas o texto diz que alguns ainda estão com algumas reclamações diante de Deus. E no novo céu e na nova terra não tem reclamação. Mas nesse estado intermediário aí ainda é possível. E não confunde estado intermediário com purgatório, em nome de Jesus. Mas é o fato de estar na presença de Deus, como está lá em Apocalipse 6, a partir do versículo 9, onde existem almas debaixo do altar, clamando e dizendo, ó soberano Senhor, até quando o Senhor não julga e nem vinga o sangue daqueles que nos mataram? Mas tem graça a pessoa estar no paraíso fazendo esses questionamentos, é porque ainda não é o pleno. Mas o pleno, a vida eterna, quando nós tivermos um grande encontro, que o grande encontro não vai ser Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e o outro lá, quem é? E Zé Ramalho. Nesse grande encontro não, mesmo foi um encontro para os cabas tomarem cana. Mas o grande encontro é quando os mortos vão ter um grande encontro com eles mesmos. É quando aqueles que morreram voltarão para os seus corpos e aí entrarão nesse estado pleno de graça, que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. E aí, nesse momento aí, o texto vai dizer, as primeiras coisas já passaram e eis que tudo se fez. Oi. Livre da presença do pecado. Vai ser bom demais, não é? E quando sai lágrima dos olhos, o texto ainda diz assim, ele enxuga dos olhos toda lágrima. Eita, coisa boa, louvado seja Deus por isso. É nessa esperança, não de uma vida rica aqui na terra, de uma vida com luxos, e não tem pecado nisso, a não ser que você troque Cristo por essas coisas, mas Paulo não deslumbra essas coisas, Paulo não aponta para essas coisas, mas ele vai dizer assim, eu escrevo para vocês na esperança das esperanças, é que existe uma vida eterna. É que enquanto o mundo caminha aí, comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, nós caminhamos inequivocamente para Canaã celestial. A mensagem de Paulo, aqueles irmãos a Tito, para que ele ensine aqueles irmãos é, lembrem a eles que tudo isso aqui é temporal. Eu às vezes tenho conversado com alguns irmãos os mais próximos e tem gente que deve pensar assim, o pastor vive meio desanimado. Porque os objetivos deles não são objetivos grandes. É mesmo? Não, irmãos. Em nome de Jesus, pode ter certeza. Porque eu tenho a convicção que Tuti e a maioria aqui dos que passaram dos 40, nós não estamos mais subindo ladeira, irmãos. Já foi, agora está. E a gente esquece disso. Às vezes a gente está como aquele velhinho, a Bíblia não diz que é velhinho não, irmão, palavra minha. Aquele velhinho lá do celeiro, estão lembrados do fazendeiro? O velhinho da lancha? Tem um velhinho da lancha lá na Bíblia, Lucas 12 fala sobre isso.
Texto sagrado diz: tem lá 2 filhos brigando por herança, chamando Jesus Cristo, estão diante do Salvador, em vez de quererem aprender dele como Maria quis, eles querem que Jesus Cristo seja juiz. Reparta aqui os nossos bens, está tendo confusão entre eu e meu irmão. Jesus Cristo diz assim: quero contar uma história para vocês. E a história é muito simples. É de um homem rico, cheio de celeiros. E o propósito dele era fazer o quê? Mais celeiros. E fazer uma roça bem grande. Quando ele fez tudo isso, que encheu os celeiros lá com os trigos, se fosse nos nossos dias era com milho, ele senta numa cadeira, abre um Oldipá, um Johnny Walker, ou a cor do inferno que seja, e começa a beber e dizer: come, bebe, regala-te. Eita, até arrotar ele arrotou. Aí a voz dizia assim: ei, ei, quem é? Eu acho que ele deve ter pensado que estava vendo gambirra, que nem os bebês veem, né? Os bebês quando estão bebendo ficam vendo gambirra. É o demônio. Ei, louco, louco. E eu vou imaginar que ele vem lá da lancha. E ele está falando comigo: é tu mesmo. Hoje à noite, você preparou sua alma para quem? É nessa certeza da vida eterna que o apóstolo Paulo instrui a Tito para dizer àqueles irmãos que coisas temporais devem ser tratadas como coisas temporais. Agora, as coisas eternas devem trazer muita graça e ânimo ao nosso coração, irmãos. Teve alguém que disse aí: pastor, diga, minha filha. Quem foi? Elcio? Diz aí. Pega o microfone da Elcio ali que eu não estou ouvindo, não. Elcio quer falar. Ou ela fala no microfone hoje, ou ela não descansa. Vai, bispa. Vai. O Senhor faz cada uma. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios, né? Se nós esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19, acho que fala sobre isso. 15, Bota aí para 19. ver se eu chutei ou se é esse texto mesmo. 1 Coríntios 15, 19, isso mesmo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. E aí Paulo está fazendo aqui o caminho inverso, é dizendo aqui: ei, eu escrevo para vocês na esperança da vida eterna do Deus que não pode mentir. A mensagem é: aquilo que ele determinou que ia acontecer, ninguém pode revogar. É por isso que nós temos algumas garantias, e essas garantias só tratam elas de forma séria, com santidade, quem é salvo de verdade. Porque você já pensou, se você não tiver a mente bem firmada a respeito da graça salvadora e viver uma vida libertina? Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, nós, presbiterianos, reformados, nós aprendemos que uma vez o camarada foi salvo, salvo para? Está certo ou errado? Quase ia ter gente que dizer errado em nome de Jesus. Não diga não, está certíssimo. E eu tenho plena convicção que quem foi salvo, foi uma vez salvo para sempre e não vai viver uma vida mundana. Se você, por exemplo, aderiu ao discurso que um pastor lhe ensinou, teologia sistemática, e ele mostrou a Bíblia de forma fiel, e você aderiu à ortodoxia verdadeira, mas quando chega na prática você falha, você está esquecendo o que Paulo escreveu aos Efésios lá no capítulo 1, a partir do versículo 3. Quando o texto vai dizer que nós fomos predestinados com um fim, e o fim aqui não é da morte, é a finalidade: ser santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A prova inequívoca de um crente, se ele é salvo ou não, não é se é membro da IPH. Não esqueçam disso em nome de Jesus. É possível que você faça parte de uma igreja visível, a gente estuda isso na classe de discipulado, e você não faça parte da igreja invisível. É possível que eu tenha abraçado os atos denominacionais da minha igreja, mas eu não tenha abraçado o Cristo do céu. É possível. Pastor, mas será que é? Judas era um apóstolo de Cristo. No dia da ceia, o miserável sai para vender o Salvador do mundo, tendo andado 3 anos com ele. Mais 3 anos um pouco.
O que determina de fato aquilo que nós somos, não é aquilo que nós dizemos, mas é aquilo ou a forma que nós vivemos. Então, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. Ele fala aqui sobre essa graça que a gente não apalpa, a graça subjetiva, mas ele traz aqui uma coisa bem interessante, é que a nossa fé é manifestada em uma palavra. A nossa fé é manifestada não na subjetividade, não no campo das emoções, não no campo do eu acho, estou sentindo, e não é nisso, é no que está escrito. É por isso que, ainda sabendo que Deus faz o que quer, Ele é o Deus organizado que estabeleceu formas para lidar com o seu povo. Por isso que nós temos uma luz artificial chamada Bíblia, para nos conduzir à luz eterna, que é a presença de Deus. Então, a pregação que me foi confiada, ou seja, Paulo é um exímio pregador da palavra de Deus. O tema pregação aqui é de suma importância, porque a igreja que não está adequada à fidelidade da exposição da palavra de Deus, geralmente vai estar fazendo com que os crentes inchem, mas não cresçam de forma sadia, e é o que mais nós temos visto. Eu fui convidado para uma igreja em outra cidade aqui. Já está com dias. E graças a Deus que não era presbiteriana. Aí fui lá pregar nessa igreja. Zilanda lembra. Irmãos, olha, foi uma cantoria bonita da beleza lá. Bonita a cantoria. Eu acho que cantaram que nem o alfabeto daquela medicina alternativa, de A a Z. Olha, foi cantiga. Olha, tome música. E cantando lá, aí eu cá, né? Só glorinha, né? Essa igreja tem roda de fogo. Estou brincando, tinha essa música não. Só que eu estava vindo a hora para se passar, irmãos. Eu estava longe daqui, estava a uns 100 e poucos quilômetros daqui. Ia voltar de noite ainda. E deu 7h40, e 58, 8h20, 8h30. E entregaram a palavra para Tuti 10:09. O pastor chegou de forma muito educada. Eu digo assim, irmão, que hora termina o culto? Ele disse, não, pastor, hoje é dia de festa, a gente termina 9h10. Eu digo, 9h10. Eu tenho andado 200 quilômetros para pegar 20 minutos. É ruim. O culto terminou 9h40, irmão. Foi bênção demais. Porque muita cantiga sem Bíblia fica parecendo teatrinho, um show. E a parte mais importante do culto é a ministração da palavra. As outras são de fundamental importância. Mas quando a palavra é pregada, é o profeta de Deus falando com o povo aquilo que ele registrou. É bom que se entenda isso. Não é aquilo que vem na cabeça da doidarada aí, não. O camarada está pregando, não leu a Bíblia, não tem assunto, começa a jogar besteira para a igreja. A mensagem de Paulo está fundamentada na palavra de Deus. Por isso, é importantíssimo, irmãos, que a confiança nessa promessa da ressurreição que está fincada na palavra de Deus nos una na mesma esperança. A minha esperança e a sua esperança é que as mais terríveis dores que nós sentimos aqui, elas um dia vão passar. E eu não vou mentir a vocês, irmãos. Pense num caba que eu não queria ir para o paraíso, não. Eu queria nada. A irmã Nilda olhou assim agora. Eu só queria o quê? Eu queria que Jesus voltasse. Porque o texto diz que quando ele voltar, quem estiver aqui não morre, vai ser transformado. Vai ser bênção demais. Tem uma equipe aqui que não vai passar pela morte. A equipe dos crentes que estiverem quando Jesus Cristo retornar. A palavra do Senhor nos diz lá em Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo está falando para os gregos sobre a vida eterna, ele vai dizer assim, primeiro ele vai ressuscitar os que dormem, depois que ele ressuscita, ele vem e se encontra com os vivos, transforma todo mundo, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, e aí a gente vai ver a nova terra. Se o Senhor quiser Jesus voltar nesses 40 anos, eu agradeço, tá? Mas eu tenho para mim que ele não vai fazer isso, não. Eu tenho para mim que eu vou para o paraíso, passar uns dias lá também, e vocês também.
porque ainda tem muita coisa para ele fazer aqui na terra, alcançar um monte de gente que precisa ainda ouvir a graça salvadora do Evangelho. Então, unidos em Cristo, servindo ao mesmo Senhor. Primeiro nós vemos servos que compartilham a mesma verdade, servos que confiam nas promessas e são unidos na mesma esperança. E por último, servos que se apoiam na mesma graça, unidos na comunhão. Interessante isso. Servos que se apoiam na mesma graça. O apoio, não é? A escora. E o texto diz assim, a Tito, olha como Paulo trata Tito aqui. Verdadeiro filho segundo a fé comum. Quando vocês vão lá para o finalzinho da carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver que pessoas como Demas, que amaram um presente século, abandonaram a Paulo. Ele vai falar sobre homens como Alexandre, o latoeiro. Ele diz assim, esse caba me fez muitos males. E Paulo dá uma palavra imprecatória, mas ele vai receber a paga daquilo que ele fez comigo. Se um crente disser um negócio desse hoje, irmãos, você não é cristão, você não tem amor pelo próximo, vai dizer isso a Paulo. O texto diz assim, que ele tem um filho verdadeiro. Como é bom, irmãos, termos pessoas verdadeiras ao nosso lado. Irmã Vani, quer falar? Ser salvo para ser santo. Ser salvo é ser santo? Não é sinônimo. Não, entenda. Ser santo, sim. A senhora é santa, não? É não? Então não é salva. Eu vou explicar. Então é santa. O seu nome agora vai ser Santa Vani. Sente aí para eu explicar. Muito bem. Nós temos duas vertentes da palavra santo, irmãos. Tem a ideia do santo, que a gente geralmente pensa no santo da Igreja Católica, daquela pessoa que passou pelo processo de beatificação, canonização. Isso não tem nada a ver com o santo da Bíblia, irmãos. A palavra santo da Bíblia vem de termos do Antigo Testamento, que era a separação, por exemplo, de uma carne. Por exemplo, quando o sacerdote vai separar a carne do sacrifício, ele corta aquela carne, uma carne é separada para o sacrifício e outra poderia ser consumida pelo sacerdote. Então, a primeira ênfase da palavra santo é a palavra separado, certo? Então, quando a gente diz assim que nós somos santos, é porque nós fomos separados do mundo para servir a Deus no mundo. E a estes a Bíblia nos dá o nome de santos. Por exemplo, vamos lá, só para a senhora ver um texto bem interessante. E eu já citei o texto, mas só para a senhora ver. Efésios 1, versículo 4. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso mesmo. Efésios 1, eu estava em Gálatas, o texto não apareceu, mas Efésios 1, a partir do 4, diz assim. Diz que ele nos escolheu, né? Aí o texto continua. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos... Muito bem, para aí. Ele escolheu quem? Primeiro, Paulo está falando com quem? Paulo está falando com quem? Com os irmãos da igreja de Éfeso. E ele está falando não de pessoas que morreram, mas de pessoas vivas. Se ele diz, ele nos escolheu para, ele também se inclui no meio dessa turma. E ele vai dizer, ele nos escolheu para sermos santos. É por isso que a própria Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, não vou entrar nesse tema santificação, mas Heber Campos tratando sobre isso, ele vai dizer que existe uma santificação majestosa e uma santificação comum. Entenda o comum aqui para os crentes, para a ideia para todos os que são. A santificação majestosa, segundo Heber Campos, é a santificação que é plena, perfeita. É uma santificação que não precisa de um processo, de uma busca para se tornar mais. Ele já é pleno, certo? Mas todo crente em Cristo Jesus, ele é um santo de Deus. Tenho medo de dizer isso, não. Mas a gente tem, sabe por quê? Porque a gente está enraizado da ideia da doutrina romana na nossa cabeça. Pois é. Mas todo crente, se ele não for santo, ele não é crente. Se ele é crente, é um salvo, então ele é um santo. Ele foi separado para esse propósito. Santo igual a separado. Último, Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com vocês. O apóstolo Paulo, agora nós vamos ver que é o servo
Servos que são apoiados na mesma graça e unidos nessa mesma comunhão. Primeiro ele vai falar sobre isso, que eu comecei a falar e coloquei um parêntese. Como é bom a gente ter pessoas que são verdadeiras ao nosso lado, pessoas que a gente pode confiar. Uma das coisas que a sociedade tem vivenciado, irmãos, não era diferente naqueles dias, só que hoje tem outros nomes. Nós vamos ver que é essa ideia de termos alguém para chamar ao nosso lado de pessoas verdadeiras. A coisa mais difícil, talvez, nos nossos dias atuais, é a gente ter pessoas para a gente contar os nossos defeitos, as nossas falhas. Não apenas falar sobre as nossas virtudes, mas as nossas fraquezas, as nossas derrotas, mas às vezes a gente não tem com quem conversar essas coisas. Por quê? Primeiro porque existe uma desconfiança, que já é nata do ser humano, e existe, na verdade, uma falta de pessoas verdadeiras que a gente possa contar e as pessoas estejam conosco apenas para chorar, e não apenas para viverem espalhando as más notícias que a gente muitas vezes revelou. Paulo tinha Tito como um verdadeiro filho. Alguém que não esteve com ele apenas nos momentos da missão, mas alguém que estava com Paulo, ou com o coração com Paulo, nos momentos mais difíceis da vida de Paulo, que foi esse processo de perseguição que ele passou durante a sua jornada da fé. Ele aqui finaliza essa saudação rogando a graça do Senhor, a caris, a paz, o shalom divino. Ele está dizendo, primeiramente, você chega com aqueles irmãos, e eu digo isso a você, Tito, é que existe uma graça, uma paz que só Deus pode nos dar. E esse Deus da paz, essa paz que vem da parte de Deus, essa parte que vem do Filho dele, esteja não apenas com você, Tito, mas anuncie essa graça a essas pessoas aí que elas precisam dessa graça. Pessoas que tinham ali como um dilema muito difícil, combater falsos ensinos, viver em um mundo pagão, onde estava passando por essa transformação. É uma igreja que está nascendo, mas é uma igreja que Paulo, de forma enfática, ele diz assim, que a graça de Cristo, que o amor de Deus, que a bondade do Salvador esteja sobre a vida de vocês. A mensagem aqui, irmãos, sobre esse relacionamento de Paulo e Tito, é a ideia do discipulado. A igreja de Cristo foi chamada para fazer discípulos. Eu, às vezes, fico sem entender como é que a pessoa é ensinada 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não consegue absorver os ensinos. Ou está com os ouvidos tapados, ou a pessoa pega e não está ligando para o que é ouvido. Ou então a pessoa está morta espiritualmente, por isso não responde. Mas Cristo chamou a cada um de nós, irmãos, para fazermos discípulos. Você é um agente de transformação aqui na terra para a vida das pessoas. Fazer discípulos é gastar tempo, é se doar, é se colocar à disposição de, é ensinar, é chorar, é se alegrar, é orar, é viver o reino, isso é fazer discípulos. Por isso que Jesus Cristo diz, vocês vão por todo mundo e façam discípulos. A ideia de fazer discípulos é para que discípulos façam discípulos e assim o reino de Cristo ele vai adiante. Eu não sei o que a nossa igreja fez com os nossos membros na história. Isso tem mudado, graças a Deus. Mas que conseguiu produzir tantas pessoas com medo de fazer discípulos. Não é por maldade não, irmãos, eu sei disso. É medo mesmo. As pessoas às vezes têm medo de, eu não sou preparado, pastor, para fazer o que o senhor faz. E nem é para ser, em nome de Jesus. Porque num dia que você tiver a preparação de um pastor presbiteriano, o pastor arrumou um concorrente na igreja. Mas Deus te deu graça. Você lê a Bíblia, você ora. Então você tem que pregar o Evangelho e fazer com que pessoas se acheguem a Cristo através da sua vida, através da minha vida. Desde quando eu fui convertido pelo Senhor, irmãos, desde novo, eu sempre fui enxerido para essas coisas, para querer pregar, evangelizar, porque eu entendia que não podia ficar só no papel. Eu entendia que eu não poderia apenas olhar para as belas orações que nós fazemos, por exemplo, quando nós estamos pedindo ao Senhor, levanta pessoas para a tua obra, Senhor, e eu estou pedindo que Ele levante, mas eu não levanto. É necessário, irmãos, a gente entender que
esse relacionamento. Ser cristão, ser discípulo para fazer discípulo. É o que faz também com que a gente viva unidos em Cristo, servindo ao mesmo Senhor. Para se fazer discípulos é preciso se colocar à disposição do Senhor. E só consegue fazer isso quem é servo. E ser apóstolo, pastor? Não, você não tem mais ministério apostólico, nem eu. Não precisamos disso. Nós temos o ministério profético da pregação da palavra. Todas as vezes que você abre a Bíblia, que eu abro a Bíblia e eu prego uma coisa e digo, está escrito e vai acontecer, você está sendo um profeta de Deus na vida de alguém. A missão dos apóstolos era justamente essa, era trazer à tona as verdades do Evangelho, essas verdades ficarem registradas e hoje a igreja ser regida por isso. Quais seriam então as lições, e aqui a gente finaliza de forma muito rápida aqui, irmãos, ou os imperativos que nós encontramos nesse texto? Primeiro, devemos permanecer firmes nas verdades que estão fundamentadas em Cristo. Firmeza. Você sabe o que é que mais faz com que crente enfraqueça, desvie da fé, não tenha alegria de estar na presença de Deus? Você sabe o que é, irmãos? Falta de firmeza. Mas às vezes você é piedoso e você está orando dizendo assim, oh Deus, firma o meu coração está rendido na tua presença, Jesus. E Ele está dizendo, é porque tu não me conhece ainda. Porque o conhecimento de mim é como se Deus dissesse assim à igreja, só se vocês me buscarem através da palavra. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Então eu vou passar 24 horas orando. Faça isso, mas dê um intervalozinho para ler a Bíblia. Para se firmar nas verdades do Evangelho. Porque quando a gente vai falar sobre Cristo, o que as pessoas querem ouvir é sobre Cristo. É sobre quem é esse Jesus, o que Ele fez e por que eu devo segui-lo. Mas se não estivermos preparados para responder essas questões firmados na palavra de Deus, nós vamos ter uma fé piedosa que não produz os respectivos frutos por falta da firmeza no Evangelho. Portanto, seja um guardião da doutrina. Doutrina hoje em dia é um nome que o povo tem medo. Eu lembro uma vez lá em Bom Conselho, está com pouquinho tempo, irmãos. Foi agora há pouco, eu já estava aqui em Heliópolis fazia tempo. Um amigo lá, que é empresário, uma vez eu vim entrando lá no negócio, ele chegou assim e disse assim, Stuart, eu agora fui vocacionado para estar servindo como auxiliar do meu pastor. Uma história bem macabra que tem para lá. Um desmantelo, pastor adulterando, escândalo depois, só a graça de Deus. Mas eu lembro que esse camarada disse assim, eu sigo a Cristo, mas não quero saber de doutrina. Eita, olha o que ele me disse, presbítero Varis, disse a mim. E aí eu perguntei a ele, o que significa doutrina? Eu só fiz essa pergunta. Qual foi a resposta? Nenhuma. Sabia de nada. Mas aí eu peguei e esclareci ele. Eu disse, rapaz, tu sabe o que é doutrina? É toda besteira ou toda clareza, certa convicção que a gente tenha, que a gente segue. Se tu segue a Bíblia é tua doutrina. Se tu segue o capeta é tua doutrina. Mas tu vem com história para mim que não segue doutrina, a questão é que tu está querendo seguir uma religiosidade sem a palavra. Isso não é cristianismo. A firmeza doutrinária são as cercas que nos protegem de animais ou falsos ensinos adentrarem ao nosso reduto. Eu aprendi com o pastor Sávio uma coisa bem interessante, quando estive lá em agosto conversando com ele, muitas conversas boas, e o pastor Sávio disse assim, Stuart, a gente tem que saber diferenciar o que é cerca e o que é pasto. Isso nunca não saiu da minha cabeça mais. A cerca, o arame farpado, a estaca que protege, por exemplo, as ovelhas, é justamente a nossa firmeza doutrinária. Isso tem que ter, senão as ovelhinhas saem, olha, vão comer besteira. Mas não esqueça que cerca, estaca e arame farpado não é alimento. O alimento é o pasto, é a palavra. Por isso que a gente deve ser bom de doutrina e pregar bem direitinho a palavra de Deus de forma clara, para que as pessoas entendam. Firmeza na doutrina, permaneçamos então firmes nela, nas verdades que foram reveladas. Segundo, devemos pregar com fidelidade o Evangelho de Cristo. Pregar o Evangelho não quer dizer que é com fidelidade.
Eu, às vezes, vejo pastores antes de pregar, e isso não acontece no nosso meio, não, irmãos, dificilmente. Graças a Deus, os nossos pastores são preparados, louvado seja Deus por isso. Eles podem errar em outras áreas, nós podemos errar, mas na doutrina é difícil. Na pregação da palavra, pode ter pregador ruim, né? Que não levanta nem fumaça, mas tenta pregar o evangelho de verdade. Mas às vezes as pessoas chegam assim para dar uma de espiritual antes da pregação. Pai, que a tua palavra não volte vazia. E aí quando ele começa a falar, ele diz, olha, Deus me disse tal dia, pronto, já vai voltar vazia. Mas é a palavra de Deus que volta vazia? A palavra de Deus sempre faz o que apraz. A de Deus e não a do pregador. Se a do pregador não for palavra de Deus, Deus não tem compromisso algum com essa palavra. Por isso que existem tantas pessoas frustradas, tantas pessoas equivocadas a respeito do reino. Certa vez eu fui visitar um rapaz em Bom Conselho, com um parente de uma pessoa que é bem próxima a mim, e chegamos lá, eu orei pelo rapaz e disse ao rapaz, se Deus quiser, ele cura você, mas eu não tenho poder para fazer isso. Já fui dizendo. Vamos para a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Beleza, o camarada que estava comigo, lá de Bom Conselho, um parente de Islândia. Eita, e disse sem querer, foi marrom. Rapaz, ele levantou na hora, botou a mão na cabeça do cara e diz assim, eu declaro que você está curado. Você crê? E o cara, creio, pois você está curado. Eu olhei para a cara dele assim. Eu fiz, eita, que bom, né? Aí a gente entrou dentro do carro. E aí eu já entrei dentro do carro, fumaçando. Eu disse, me diga que aquilo que você disse foi Deus que lhe disse e não foi coisa da sua cabeça. Ele fez assim, calma, irmão. Você não crê, não? Eu digo, bicho, faz um negócio desse, não, pô. Tu botou tua vontade como se fosse palavra de Deus determinando o cura, o cara lá vai pensar que vai ser curado. Irmãos, por ironia do destino, o rapaz tinha 34 anos de idade, novinho, estava com problema no fígado. Não deu 8 dias esse menino faleceu. E eu fui visitar a família porque era da igreja. E eu lembro quando cheguei lá na visita, a sogra do rapaz que não era crente, estava vindo para a igreja, ou era crente, não estou lembrado. Primeira coisa que ela disse foi assim, ô Stuart, e aquele homem que foi contigo, não disse que ele estava curado? Eu disse, pois não é, falso profeta, minha filha. Mas eu disse, na hora eu vou dizer o quê? É mentiroso. Ele pediu carona e veio comigo. Pois é. Pregação com fidelidade. Não é só pregação, é pregar com fidelidade. E a pregação com fidelidade, ela não é uma pregação tão palatável. A igreja às vezes gosta mais de ouvir, faz coceirinha nas minhas costas, pastor. Ah, minha filha, minha profissão não é essa, minha profissão é outra. Às vezes é pegar o cajado, bem. Mas a mensagem de Deus, irmãos, ela trabalha o nosso coração e nos faz pessoas melhores para Deus. É assim que a palavra faz. Por isso que a pregação tem que ser feita com fidelidade. A mensagem não é sobre a gente, a mensagem é sobre Jesus Cristo. O anúncio não é sobre coisas boas aqui na terra, mas é sobre coisas celestiais. E por último, devemos viver em comunhão e sempre buscando viver relacionamentos verdadeiros uns com os outros. A igreja de Cristo não deve viver um relacionamento de superficialidade. Por isso que às vezes quando eu estou perto dos irmãos, que os irmãos estão precisando de alguma coisa ou não precisando, eu digo, se precisar de qualquer coisa, ligue para mim qualquer hora. E eu ainda digo assim, e faça o teste para ver se dá certo. Porque às vezes as pessoas pensam que isso é pragmático, né? O pastor diz assim, pode ligar, qualquer hora. A igreja de Cristo é para isso. Nós só podemos dizer que nós somos irmãos uns dos outros, irmãos, se existe verdade na gente. Não pode ter oposição dentro do meio do povo de Cristo. Não pode ter rivalidade. Quando meu irmão errar, eu não devo me alegrar, mas eu devo chegar perto dele e exortá-lo. E aí vai um anúncio para a igreja, que é bom essa questão didática. Às vezes, quando um irmão falta, às vezes, em vez do outro irmão chegar lá e colocar o braço e tentar animá-lo, levantá-lo do seu pecado e tirar de lá, o camarada pega e vai falar com o pastor. Aí, pastor, vai lá, resolva. E eu tenho nada a ver com isso. Vai lá, tu resolve com teu irmão, rapaz. Isso é o que a Bíblia chama. Você vai lá e resolve. Se não, chama uma pessoa e resolve. Então, nós somos agentes do reino para vivermos essa transformação, essa verdade, essa unidade e esse amor. Por isso, devemos estar unidos em Cristo, servindo ao mesmo Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Isso só foi a introdução da carta, depois a gente vai trabalhando mais algumas coisas, assim querendo
o Senhor Deus. Amém? Coloque-se de pé para a gente orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos, exaltamos o Senhor por essa manhã tão alegre, feliz, ó Deus, manhã chuvosa, manhã que podemos contemplar a beleza e o teu controle sobre todas as coisas, sobre o céu, a terra, a natureza. Louvado seja Deus por isso. Mas também um dia, Pai, que podemos meditar como nós devemos nos portar com integridade diante da tua presença, esperando a bendita vida eterna que nos foi prometida, mas também, ó Deus, nos exortando a sabermos viver em unidade, em comunhão, a podermos ter pessoas verdadeiras ao nosso lado, que o Senhor nos dê a graça de vivermos, ó Deus, esse bendito reino aqui onde estamos. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que logo mais, às 18 horas, o Senhor nos conduza debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção. Abençoa também os nossos irmãos que nos acompanham através do YouTube da igreja, que o Senhor também derrame graça sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até mais tarde, se Deus quiser. E aí, Dani?